Boa tarde. Boa tarde. A Covid-19 vem trazendo cada vez mais desequilíbrios para a economia mundial, o que influencia muito no desemprego de diversos países, e principalmente no Brasil. Com isso, há a inflação de diversos produtos, como a gasolina e o gás. A condição do processo contra o ex-presidente Lula, as decisões do STF e como isso afeta o nosso cenário político. As diversas raças que favoreceram na formação do povo brasileiro e a formação da cultura brasileira atual. E como anda a indústria do entretenimento, as séries mais vistas desse ano e as medidas da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para realizar a cerimônia do Oscar de forma presencial durante a pandemia. Tudo isso e muito mais você vê agora no Jornal do Borges. Sabemos que o nosso país é uma enorme mistura e miscigenação de povos, principalmente de origem africana, indígena e portuguesa. E com esses elementos tão diversos e tão ricos, nos tornamos o que somos hoje. Nossa repórter Dandara Medley irá contar para nós um pouco como foi essa contribuição marcante de etnias no nosso país, além de nos informar sobre como anda a nossa cultura atualmente. Ela também vai contar pra gente como que anda a situação da instituição O Museu de Louvre, localizado em Paris, na França. Boa tarde, sou Dandara Medley e hoje falaremos sobre a nossa vasta cultura brasileira. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos étnicos. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos, que nos trouxeram sua cultura e seus hábitos. E com o tempo, criamos nossa própria cultura e hábitos através destes. A cultura africana, que trouxe suas práticas religiosas expressas hoje, principalmente pelo candomblé e pela umbanda. Todas as culturas influenciaram na cultura brasileira atual, que tem boa parte dos elementos da indústria cultural. Agora falaremos de um poeta literário, Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, que foi um crítico literário de arte, foi professor de literatura e tradutor brasileiro, além de ser considerado como parte da geração de 1927 do modernismo no Brasil. Dia 19 de abril desse ano comemorou-se o seu 135º aniversário natalício de Manuel Carneiro, que nasceu em 19 de abril de 1886 e veio a falecer no ano de 1968, com 82 anos. Indo para os locais históricos, a mais importante instituição artística localizada em Paris, o Museu do Louvre, está fechado desde o ano passado por conta da pandemia, mantendo o histórico edifício vazio e sem visitação presencial. Para um dos mais importantes acervos de todo o planeta, reunindo verdadeiros marcos de humanidade, como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e a Venus de Milo, entre muitas outras obras. Para além de ser um ambiente de cultura e informação, a plataforma tem a função nobre de auxiliar curadores e pesquisadores a descobrirem a origem de obras de ex-colônias e dos tempos da guerra, especialmente da Segunda Guerra Mundial, quando muitos judeus foram saqueados por nazistas. O museu disponibilizou todo o seu acervo para visitação online, oferecendo acesso remoto, livre e irrestrito. O diretor do museu também pediu aos curadores para conduzir investigações sobre obras de ex-colônias e impérios europeus, desde esculturas romanas até objetos da Argélia, Tunísia, Síria e Líbano. O site também possui um mapa interativo que permite ao usuário explorar cada sala do museu. Porém, por conta da tecnologia estar interligada com o mundo todo, principalmente no momento em que estamos vivendo, vem crescendo muito o teatro digital. O teatro digital é um meio híbrido de palco e internet, utilizando recursos técnicos digitais, com a intenção de apresentar suas peças e expressar suas capacidades artísticas pela internet. Mas como ficarão os teatros? No Brasil, segundo o Estado de São Paulo, o plano de saída da quarentena mostra que para a abertura de teatros e cinemas esteja na última fase, azul, desde que sejam respeitados os protocolos de higiene e distanciamento social, claro. Com essas medidas, artistas precisarão adaptar a forma que interagem com o público e com os parceiros de palco.
será uma nova forma de fazer teatro. Após esse período de restrições, acredito que aos poucos as atividades como peças e concertos possam ir retornando ao normal. Artistas são criativos e encontrarão formas de reinvenção das artes cênicas. E por aqui, o Departamento Cultural acaba. Obrigada. Falando agora de economia nacional e mundial, vemos a cotação do dólar e do euro, que anda em queda, e como a situação da pandemia influencia o setor financeiro, com o aumento da inflação e o grande desemprego no país. Falamos agora com Guilherme Luiz. Obrigado, Roberto e Gabriele. Seguimos daqui. A cotação do dólar está hoje no valor de R$ 5,59, o que aponta uma queda de 2,5% do seu maior valor, que chegou esta semana a R$ 5,73. Outra moeda que também segue em desvalorização é o euro, que está valendo hoje R$ 6,70, indicando assim uma queda de 1,9%, do seu maior valor, que chegou a marca esta semana de R$ 6,83. O Ibovespa chegou hoje à marca de 121.114 pontos, indicando assim um aumento de 1,94% da sua pontuação. Este é o maior patamar de fechamento desde 18 de janeiro deste ano, deixando assim um clima positivo no exterior, apesar das tensões internas no Brasil. A crise da Covid-19 vem trazendo desequilíbrios externos persistentes na economia mundial. A crise causou forte queda no comércio internacional e flutuações significativas nas taxas de câmbio. As perspectivas continuam incertas por conta de riscos de novas ondas de contágio e de uma nova queda no comércio internacional. Embora a previsão aponte que haja uma ligeira diminuição nos desequilíbrios, a situação varia de país para país. Nas economias dependentes de setores afetados pela crise, como petróleo e turismo, o saldo em conta corrente pode sofrer uma queda superior a 2% do PIB. Estes choques externos podem ter efeitos duradouros e exigir ajustes econômicos significativos. Falando agora um pouco sobre a economia nacional. No Brasil, foi feito um levantamento semanal concluído em fevereiro de 2021, que apontou a expectativa de alta do IPCA, que estava em 0,03 para 3,53. O IPCA, considerado a inflação oficial do país, estava em março em 0,93%, apontando assim uma taxa maior do que a de fevereiro, que alcançou 0,86%. Com essa aceleração, o indicador acumulado em 12 meses estourou o teto da meta do governo para a inflação no ano, algo que não acontecia há 4 anos. Nos últimos 12 meses, deve ficar em nível superior à meta de 3,75% entre os meses de abril e setembro de 2021, assim alcançando um pico de 6% em maio. De modo geral, de 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 6 deles apresentou avanço nos preços em março. Transportes tiveram a maior alta, de 3,81% e o maior impacto de 0,77 ponto percentual nos índices dos últimos meses. É de grande importância ressaltar a inflação que a gasolina teve. Foi o item que exerceu o maior impacto sobre o índice de inflação. Tem a alta de 23% em 12 meses. O segundo e maior impacto para o povo brasileiro é do grupo de habitação, com 0,81%, principalmente devido ao botijão de gás, apresentando um aumento de 4,98%, que acumula de 20,1% nos últimos 12 meses. Falando agora sobre a perspectiva do PIB do Brasil. Para 2021, o Produto Interno Bruto do Brasil deve crescer abaixo da média da região, diz Banco Mundial. A perspectiva da instituição é que o PIB do Brasil cresça apenas 3%, abaixo da média da América Latina, que está em 4,4%. A instituição prevê que, com a atual trajetória dos preços internacionais das commodities, contribua positivamente para a retomada da economia mundial. Mas, ao mesmo tempo, toda essa alta pressiona para a contribuição da inflação. Assim, o Brasil continua caindo no ranking do PIB per capita há 40 anos, e a tendência não deve mudar. Agora, para falar um pouquinho mais sobre como anda o desemprego no Brasil, nós temos nossa repórter Anne, que está de home office na sua casa. Boa tarde, Anne, é com você. Olá, Guilherme, boa tarde. A
paralisação parcial da atividade econômica por conta da pandemia teve efeitos graves sobre o mercado de trabalho, com receitas prejudicadas pela circulação menor de pessoas e dinheiro. Muitas empresas demitiram funcionários ou reduziram jornadas e salários. A crise no mercado de trabalho, agravada pela pandemia, fez com que o ano de 2020 se encerrasse com uma taxa média de desemprego de 13,5%, a maior taxa já registrada, equivalente a 31,2 milhões de brasileiros sem emprego, podendo ser comparado somente ao ano de 2019, quando os índices alcançaram 11,9%, mas nunca chegando à faixa dos 13%. Com isso, o país fechou o ano com um recorde de 13,4 milhões de pessoas na fila por um emprego. Em comparação a outros países, o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking global de desemprego, junto com a Itália, ambos apresentando uma taxa de 11,6%. Diane Patrícia para o Jornal do Borges. Obrigado, Anne. E com isso nós encerramos o bloco de economia do Jornal do Borges. Uma boa tarde a todos e é com você, Roberto e Gabriele. Tchau, tchau. Com desemprego e cortes, a fome e a pobreza voltaram a ser preocupação central durante a pandemia. De acordo com uma pesquisa que foi realizada pelo IBGE em março de 2021, a insegurança alimentar atinge 4,6% da população brasileira, o que resulta em 3,1 de lares. São mais de 19 milhões de pessoas sem ter o que comer. No próximo bloco, veremos o andamento da anulação do processo contra o ex-presidente Lula, ministrado por Edson Fachin, o projeto Bolsa do Povo e o atual Estado Plano São Paulo. E sobre os esportes virtuais que são os queridinhos do momento, nós vamos ter notícias sobre o MMA e sobre reviravoltas na emoção do futebol. Voltamos já já. Ai, finalmente terminei. Não. Meu Deus, e agora? Eu preciso enviar isso hoje. Problema com a internet? Contrate já a Fastnet. Aqui está a solução para os seus problemas. Atuamos há pouco tempo no mercado de trabalho, mas conseguimos ganhar grande porção da população brasileira. Atuamos nas 5 regiões do Brasil, sendo a Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Venha conferir os planos que está ao seu dispor. Fastnet, maior velocidade de internet. Aqui ao lado teremos o nosso site, que é www.fastnet.com.br, e o nosso telefone, DDD 11 9449 000. Ufa, finalmente foi. Obrigada, Fast Internet. A maioria do Supremo Tribunal Federal confirmou na quinta-feira do dia 15/4 que os 4 processos da Operação Lava Jato, feitos em Curitiba contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, terão que ser refeitos. Com isso, 2 condenações contra Lula foram anuladas. Vamos falar agora com a nossa repórter Kézia Helena para saber mais sobre o caso, além do projeto Bolsa do Povo e o estado atual do Plano São Paulo. Boa tarde. No dia 8 de abril de 2021, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou as condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E no dia 15 de abril de 2021, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 3, referendou a adesão do ministro, assim anulando 4 processos da Operação Lava Jato contra Lula. Os processos anulados foram do triplex do Guarujá, onde o ex-presidente foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, ficando 580 dias preso, do sítio de Atibaia, onde foi acusado de receber propina e por ter aceitado a reforma do sítio pela Odebrecht e pela OAS, e outros 2 outros processos envolvendo o Instituto Lula, onde foi acusado de receber propina através de doações da compra de um terreno em um apartamento. Com a anulação das condenações, Lula reganha seus direitos políticos e agora volta a ser elegível, mas isso não quer dizer que foi absolvido. O ministro Fachin anulou as condenações por considerar que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os processos contra o ex-presidente, já que, segundo decisões tomadas anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, cabem à 13ª Vara Federal de Curitiba processos relacionados a crimes praticados direta e exclusivamente contra a Petrobras. Outro motivo para a anulação é a suspeição de Sérgio Moro, que foi declarado parcial pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal em 23 de maio de 2021, e em 22 de abril de 2021, um segundo julgamento aconteceu, onde o Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor da manutenção da adesão da 2ª Turma de que o ex-juiz Sérgio Moro agiu parcialmente no processo em que condenou o ex-presidente Lula. O julgamento foi suspenso por um pedido de mais tempo para realizar o processo por Marco Aurélio Mello.
No dia 22 de abril de 2020, 6 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela transferência desses processos, que estavam no âmbito da Operação Lava Jato e tramitavam em Curitiba, do Judiciário do Paraná para o do Distrito Federal, onde os processos devem começar de novo e os juízes responsáveis, esses que serão escolhidos por sorteio, devem decidir se as provas podem ou não ser reaproveitadas. Olá, Roberto. Olá, Gabriele. Olá, Brasil. Bolsa do Povo é um novo programa de assistência social do Estado de São Paulo, que tem como objetivo unificar os programas sociais já existentes, como, por exemplo, a Renda Cidadã e o Ação Jovem, além de novos programas sociais que virão. As estimativas do governo de São Paulo apontam que esse programa possa beneficiar até 500 mil de pessoas, tanto diretas quanto indiretamente, com repasses que chegam a apenas R$ 500 por pessoa, sendo que o governo, nesse momento, está investindo R$ 1 bilhão nesse programa. Nesse novo programa também, o governo planeja contratar em torno de 20 mil pais e mães de alunos de escolas públicas para trabalharem na rede pública de ensino, principalmente nas escolas onde os seus filhos já estudam. ETECs e FATECs também podem aderir a essa conta. O projeto Bolsa do Povo também promete aumentar o número de beneficiados e os valores já pagos nos programas que já existem, sendo que todos os programas serão unificados, se tornando apenas um único cadastro, e esse único cadastro será suficiente para acesso aos demais programas sociais. Devido ao alto valor do investimento, o governo encaminhará na tarde desta quarta-feira um projeto de lei para aprovação da Alesp. O governo espera que a aprovação desse projeto de lei seja em até 45 dias. Assim, mais ou menos ali para o finalzinho de maio, começo de junho, o programa já possa começar a ser aplicado e os beneficiários já possam realizar os seus cadastros. Para aqueles que conseguirem passar, será disponibilizado um cartão físico e também um cartão digital, claramente, para aqueles que possuem um celular. Bom, porém, como ele está nesse momento? Ocorreu nessa última quinta-feira, dia 15 de abril, uma tribuna digital, onde, entre os assuntos comentados, os parlamentares discutiram sobre esse projeto de lei. Eles foram muito transparentes ao responder que não é um novo programa, e sim uma denominação de um conjunto de programas sociais do governo estadual que já existem. A proposta já chegou na Assembleia Legislativa, porém ainda está em tramitação. É com vocês aí do estúdio. Boa tarde. Criado em maio de 2020, Plano São Paulo regulamenta o que pode funcionar na quarentena do estado e o divide em 17 regiões de saúde. A fase da quarentena em que se encontra cada região é determinada pelo governo estadual, com base em indicadores de saúde como mortes por Covid-19, internações e ocupações de leitos de UTI. As 5 fases possíveis são a fase vermelha de alerta máximo, com a liberação apenas para serviços essenciais, a fase laranja de controle, com eventuais liberações, a fase amarela da flexibilização, com uma maior liberação, a fase verde da abertura parcial com menores restrições e a fase azul do normal controlado, onde todas as atividades são liberadas com protocolos a serem seguidos. É importante lembrar que os setores que serão flexibilizados em qualquer fase são priorizados de acordo com sua vulnerabilidade econômica e empregatícia. O plano estabelece quais setores da economia podem funcionar em cada fase e determina as restrições, como horário de funcionamento e capacidade máxima dos estabelecimentos comerciais. Segundo esse plano, a retomada consciente dos setores da economia começa a funcionar a partir do dia 1 de junho de 2021, onde cada região poderá reabrir setores de acordo com a fase em que se encontra. A cada semana, um levantamento deverá ser feito para verificar a quantidade de casos de Covid, taxa de mortes e ocupações de leitos nas 17 regiões de saúde de São Paulo. Com esse plano, é possível que as prefeituras aumentem ou diminuam suas restrições de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Estado. Entre os dias 18 e 30 de abril de 2021, todo o estado de São Paulo permanece em uma fase de transição entre a fase vermelha e laranja. Entre os dias 18 e 23 de abril, atividades comerciais são permitidas no horário das 11 até as 19 horas da noite, além de atividades religiosas com restrições. A partir do dia 24 até o dia 30 de abril, outros serviços são permitidos, como restaurantes e similares que nessa fase de transição podem funcionar das 11 horas até as 19 horas, assim como salões de beleza, barbearias e atividades culturais. Academias podem abrir para o atendimento presencial por 8 horas, entre as 6 horas da manhã até as 19 horas da noite, e parques estaduais e municipais podem funcionar entre as 6 horas até as 18 horas da noite. É isso, obrigado. Cuidem das suas famílias, dos seus familiares e sigam os protocolos. Sobre os esportes,
Os campeonatos de esportes online estão ficando cada vez mais famosos e amados por pessoas de todo o mundo, inclusive por nós brasileiros. O nosso querido departamento de esportes contará algumas notícias sobre a Overwatch Contenders, na América do Sul, e o Campeonato Brasileiro de League of Legends 2021. Seguindo agora com algumas derrotas e conquistas do MMA e o nosso amado futebol, é com vocês, meninas! Boa tarde, Gabriele, Roberto, e muito boa tarde para você que está acompanhando o BN Esportes de hoje. Eu sou a Ana Almeida e vou te apresentar tudo o que está rolando nos esportes atualmente. O amado esportes está com tudo e a pandemia não está impedindo nossos queridos jogadores de competirem mundo afora. Mas a coisa não está muito boa para os fãs da Liga Contenders da América do Sul. A Blizzard comunicou pelo Reddit que não dará mais sequência à Liga Contenders na América do Sul, pois mesmo tendo foco principal em desenvolver novos talentos para a Liga, como explicou Dan McHugh, a região da América do Sul não demonstrou o nível de performance esperado. Mas agora bora falar de coisa boa, porque a galera do LoL tá rachando o bico. Não, corta. Por quê? Foi tão ruim assim? Foi péssimo. Tá bom. A final do famoso CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends 2021, aconteceu agora. E a Luísa vai contar sobre, diretamente do estúdio ao lado. Boa tarde, Luísa, é com você. Boa tarde, Ana, e muito boa tarde, querido LOLzeiro. Se você estava torcendo pela Vorax, sinto lhe informar, amigão, porque a PEN venceu o primeiro split do campeonato em um 3-1. Conquistando seu terceiro título da competição, 70 mil e a vaga no Mid-Season Invitation 2021, a PEN Game tomou a liderança e levou essa. Segue alguns dos melhores momentos dessa disputa. Com tranquilidade, a Gabi com a eliminação. A Libra, acabei de comentar. É uma bate pra cavalo, depois a Gabi se não elimina agora a FNB. Não vai o Wolf, tá ficando pra trás e é double kill no RTT. Vai tentar perseguição ainda no anime, se acerta a lentidão. Será que Carioca vai? Usou o curar. Olha o triple. Triple kill BRTT. Muito obrigada pelas informações, Luísa. Agora vamos falar sobre MMA, um dos esportes mais famosos do mundo. É com você, Tuane. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você que está acompanhando a BN Sports. Depois de uma combinação de fatores negativos, o Brasil não contou com nenhum representante no card do UFC deste sábado, dia 17, em Las Vegas, Estados Unidos. Após Ricardo Carcassinha contrair o vírus da Covid-19 e ser retirado do show, desta vez foi Josiane Nunes, que viu seu combate ser cancelado após sua adversária Zara Faim dos Santos não conseguir atingir o peso ideal da categoria dos galos de 61,7 kg. Nesse card também estava previsto para a luta principal um combate entre o brasileiro Paulo Borrachinha e o australiano Robert Whittaker. Porém, Borrachinha foi substituído por Kevin Glaus após contrair uma virose forte. Para os fãs da nossa leoa Amanda Nunes, temos uma ótima notícia. Após 1 ano e meio longe da divisão dos pesos galos, ela voltará a competir na categoria em que se consagrou para o MMA mundial. Amanda defenderá seu cinturão dos galos no dia 7 de agosto contra a americana Juliana Pena. Será que Pena tem chances contra a nossa leoa? Vamos esperar para ver. Mas antes, temos no próximo sábado um evento que ficará marcado para a história. O UFC 261, em 24 de abril, será a primeira vez em que uma casa lotada estará disponível para um evento do UFC. A última vez em que isso aconteceu foi há um ano atrás, no evento em que o Weili Zhang conquistou o cinturão que antes era de Joanna Ginger Jack. Os combates dessa noite vão acontecer em Jacksonville, Flórida, e o card contará com 3 disputas de cinturões, sendo elas Kamaru Usman vs Jorge Masvidal, Weili Zhang vs Rose Namajunas e Valentina Shevchenko vs a brasileira Jéssica Andrade, mais conhecida como Batistaca. Já no card preliminar, teremos como representantes do Brasil Ariane Carnelossi e Alex Oliveira, também chamado de Alex Cowboy.
Todos os 3 titulares são favoritos para vencer, mas 2020 já coroou um novo campeão quando Francis Ngannou destronou o rei do peso pesado Stipe Miocic no UFC 260. Bruce Buffer terá alta chance de dizer "e novo" em 24 de abril? Muito obrigada por nos informar, Tuane. Acho que depois dessa eu vou começar a investir na minha carreira. E para encerrar, o não menos importante, nosso querido futebol que sempre aquece nossos corações. Como a maioria já sabe, o Campeonato Paulista, tanto feminino quanto masculino, foram paralisados do dia 15 ao dia 30 de março por conta da fase emergencial de São Paulo. Mas para alegria de uns e preocupação de outros, o campeonato voltou com tudo, e é claro, com protocolo mais rigoroso, tanto para os atletas quanto para a comissão técnica. Na primeira semana, o São Paulo saiu na frente do São Caetano com 5-1, assim como o Ferroviária, que saiu na frente do Corinthians por 2-1. Segue a tabela com os resultados da semana. Ana, os jogadores estão com tudo e na Champions League a coisa não está diferente. As quartas de final da Liga dos Campeões, que é disputada por clubes europeus, já aconteceu. E como podemos ver, no dia 6/4, o Real Madrid levou essa com vantagem de 3-1 e o City com vantagem de 2-1. E no dia seguinte, para a felicidade do brasileiro, Neymar retornou ao clube e o PSG ganhou de 3-2, assim como o Chelsea, que levou de 2-0. O último jogo das quartas de final foi disputado e, para a alegria dos fãs de Gabriel Jesus e Neymar, o PSG e o City foram classificados. E o mundo espera pelo grande confronto da semifinal. E o quadro acaba por aqui. É com você, Gabriele, Roberto. Fim de semana chegando, vamos lá saber com Fortunato Keller como anda a previsão do tempo para os próximos dias em todo o Brasil. Oi Fortunato, boa tarde. Opa, boa noite! No litoral, amanheceu um pouco mais frio com mais nuvens. No norte, amanheceu um pouco mais calor e com menos nuvens. O sol vai se perdurar o dia inteiro e pode ter regiões que vão chegar até 30 graus. No nordeste, vai ficar parcialmente nublado, assim como de manhã. Na Bahia, em Salvador, amanheceu um pouco mais nublado, bem mais nublado, e vai ter tempestade, alerta laranja para essa região. No Rio de Janeiro, vai ficar parcialmente nublado, assim como de manhã, mas vai fazer calor. Em Vitória, amanheceu ensolarado e vai continuar assim o dia inteiro, fazendo calor, podendo chegar a 30 graus em média. Em São Paulo, amanheceu nublado e isso vai se perdurar o dia inteiro, fazendo um pouco mais de frio, assim como no sul, fazendo mais frio do que em São Paulo e continuando nublado. Uma coisa importante se notar é que a massa de ar polar está vindo aqui ao sul. Isso vai afetar muito as regiões do sul, fazendo com que tenha regiões mais altas que cheguem até menos 6 graus. Isso pode fazer com que nessas regiões mais altas neve. Olá! Vamos às previsões dos dias seguintes. Em Campo Grande, amanhã no sábado, vai fazer 31 graus de máxima e mínima de 20 graus. Em Cuiabá, a máxima é de 34 graus e a mínima é de 21 graus. Em João Pessoa, a máxima é de 29 graus e mínima de 24 graus. Maceió, máxima de 29 graus e mínima de 24 graus. Salvador, máxima de 28 graus e mínima de 25 graus. Em Manaus, na região norte, máxima de 28 graus e mínima de 22 graus. Boa Vista, máxima de 29 graus e mínima de 24 graus. E Belém, máxima de 30 graus e mínima de 22 graus. Em São Paulo, na região sudeste, onde nós estamos, máxima de 26 graus e mínima de 16 graus, São Paulo. Rio de Janeiro, a máxima é de 26 graus e mínima de 21 graus. Em Vitória, a máxima é de 28 graus e mínima de 21 graus. Agora na região sul, onde é mais frio, máxima de 25 graus e mínima de 12 graus. Porto Alegre, máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Agora indo ao próximo dia. Domingo, depois de amanhã. Campo Grande, máxima de 26 graus e mínima de 20 graus. E Cuiabá, máxima de 27 graus e mínima de 22 graus. Em João Pessoa, a máxima é de 29 graus, mínima de 24 graus. Maceió, máxima de 28 graus
e mínima de 24 graus. Salvador, máxima de 28 graus e mínima de 25 graus. Em Manaus, máxima de 30 graus, mínima de 25 graus. Boa Vista, máxima de 29 graus, mínima de 24 graus. E Belém, máxima de 38 graus, mínima de 23 graus. Na região sudeste agora, em São Paulo, a máxima é de 27 graus e mínima de 17 graus. Rio de Janeiro, a máxima é de 27 graus e mínima de 21 graus. Vitória, máxima de 28 graus e mínima de 21 graus. Agora o sul, as últimas regiões. Curitiba, máxima de 23 graus, mínima de 14 graus. E Porto Alegre, máxima de 23 graus e mínima de 17 graus. Obrigado, tenha uma boa noite. Roberto. Obrigada, Fortunato, pelas informações. Tenha um ótimo final de semana. E no nosso último bloco, no mundo da ciência, nós vamos trazer informações de como que o meteoro, que há milhões de anos atrás extinguiu os dinossauros da face da Terra, deu origem à nossa rica e extensa floresta amazônica e as propriedades do grafeno, o cristal mais fino conhecido na Terra, que traz muitas utilidades pra gente e que por isso é muito prestigiado nas pesquisas científicas. E as principais notícias do entretenimento do Brasil e do mundo, contando com as novidades do reality mais assistido do país e as ações inéditas no mundo da moda e dos games, além do nosso famoso jogo de verdadeiro ou falso e o que vai acontecer no seu mês de maio de acordo com o horóscopo. Daqui a pouco tem mais Jornal do Borges para você. Tá procurando saúde? Não sabe como, de um jeito bem mais fácil? Eu tenho a solução. Com a Univitalife você garante sua saúde 3 vezes mais forte. Garanta já a sua. Não perca tempo. Univitalife é a solução. Ingerindo apenas uma por dia, você irá repor todas as vitaminas ideal para o seu organismo. Além de conter vitamina A, C, D e E, regenera o seu corpo de dentro para fora. Univitalife é para você. De acordo com os dados da Statista, disponibilizados na página World Graphite Reserves as of 2020 by country, o Brasil detém cerca de 70 milhões de toneladas métricas do mineral grafite, matéria-prima para a composição do grafeno. Acompanhe seus detalhes na reportagem de Rebeca Correia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Gabriele. Bom dia, pessoal de casa. O grafeno ele é considerado um material de quase 1000 utilidades, sendo mais revolucionário que o plástico e o silício. O elemento dele já é considerado revolucionário na indústria tecnológica, devido à sua resistência, leveza, transparência e flexibilidade, além de ser um ótimo condutor de eletricidade. Em 1947, o físico Felipe Russo Wallace foi o primeiro a descobrir e a estudar sobre o elemento. Hans-Peter Born batizou o composto juntando o grafite e o sufixo eno. Jen e Nafseluf continuaram seus estudos melhorando a condutividade do grafeno, tornando cada vez mais fino até chegar à espessura de um átomo. Mesmo com esse processo, o material manteve a sua condutividade e não foi danificada. A descoberta rendeu a cientista, 6 anos depois, o Prêmio Nobel de Física, pelo desenvolvimento do transitor de grafeno, e a partir daí, os testes com as substâncias não pararam mais. Basicamente, o grafeno é um material constituído por uma fina camada de grafite, o mesmo encontrado em qualquer lápis de escrever. A diferença é que o grafeno possui sua estrutura hexagonal, cujos átomos individuais estão distribuindo, gerando uma fina camada de carbono. Na prática, o grafeno é 200 vezes mais resistente que o aço e mais fino e leve a estrutura de um átomo que existe. Ele é transparente, elástico e pode ser mergulhado em líquido sem enferrujar ou danificar sua composição, e conduz eletricidade e calor melhor que outro componente. O grafeno será mais usado no mercado tecnológico. Será possível fabricar um celular totalmente dobrável, sem danificar o seu funcionamento ou a sua tela de altíssima definição.
Ele também poderá ser transparente como vidro e ter a espessura de uma folha de papel. Além de flexíveis, a bateria durará mais tempo com carregamento de menos tempo. Então, seu celular poderá ser carregado em 15 minutos, que durará uma semana sem precisar recarregá-lo de novo. A sua internet também será mais rápida. Ele será utilizado também nos automotivo, o naval e até o aeronáutica, com a produção de veículos mais leves e econômico. Também será utilizada na fabricação de fones de ouvidos, painéis solares, além da capacidade de desintoxicar água contaminada, filtrar a água salgada dos oceanos, transmitir sinal FM e produzir chips de dispositivos biônicos, que poderão ser implantados no corpo humano. Então, é esse o material que vai revolucionar a indústria tecnológica, se não é que já está revolucionando. É com vocês, Roberto e Gabriele. As pesquisas apontam que foi um grande meteoro que extinguiu os gigantes répteis que viveram há milhões de anos aqui no nosso planeta, e que com ele se fez um grande estrago. Mas estudos que foram feitos pelos pesquisadores do Panamá apontam que esse tal meteoro foi responsável por dar origem às nossas florestas tropicais de todo o mundo. A reportagem sobre isso agora vai ser com a nossa repórter, a Gabriela Vitória. O impacto de um asteroide é conhecido por ser a causa mais provável da extinção dos dinossauros. Mas o que aconteceu com as plantas? Um estudo realizado no Panamá com amostras da Colômbia aponta que o evento deu origem às florestas tropicais que conhecemos hoje em nosso planeta. Os pesquisadores usaram pólen e folhas fossilizadas do solo colombiano para investigar como o impacto do meteoro mudou as florestas tropicais da América do Sul. Depois de uma rocha espacial de 12 km de largura atingir a Terra 66 milhões de anos atrás, o tipo de vegetação que formava essas florestas mudou drasticamente. Mônica Carvalho, do Instituto Smithsonian de Pesquisas Tropicais no Panamá e coautora do estudo, diz que sua equipe examinou mais de 50 mil registros de pólen fóssil e mais de 6 mil fósseis de folhas de antes e depois do impacto. Os cientistas descobriram que plantas coníferas e samambaias eram comuns antes do enorme asteroide atingir a Terra, onde hoje é a península de Yucatán, no México. Mas após o evento devastador, a diversidade de plantas caiu cerca de 45% e as extinções se espalharam, especialmente entre as plantas com as sementes. As florestas se recuperaram durante os 6 milhões de anos seguintes, mas as angiospermas, ou plantas com flores, passaram a dominar essas zonas de vegetação. A estrutura de florestas tropicais também mudou, como resultado dessa transição. Durante o final do período Cretáceo, quando os dinossauros ainda estavam vivos, as árvores que constituíam as florestas eram muito espaçadas. Suas copas não ficavam uma em cima da outra, deixando áreas abertas, que eram iluminadas pelo sol no chão da floresta. Mas após o impacto, as florestas se desenvolveram uma formação densa que permitiu que muito menos luz chegasse ao sol. Você deve estar se perguntando como o impacto transformou as florestas ricas em coníferas esparsas da era dos dinossauros nas florestas tropicais de hoje, com suas altas árvores floridas e orquídeas multicoloridas? Pois bem, a partir da análise de pólen entre as folhas, os pesquisadores propõem 3 explicações diferentes. Primeiro, os dinossauros poderiam ter evitado que a floresta se tornasse densa, forrageando e pisoteando as plantas que cresciam nas áreas mais baixas da floresta. Uma segunda explicação é que a queda das cinzas após o impacto enriqueceu os solos dos trópicos, dando uma vantagem às plantas com flores de crescimento mais rápido. A terceira explicação é que a extinção particular de espécies de coníferas criou uma oportunidade para as plantas com flores tomarem seu lugar. Essas ideias, diz a equipe, não são mutuamente exclusivas e todas poderiam ter contribuído para o resultado que vemos hoje. E fechando o nosso jornal com chave de ouro, vamos saber nessa reportagem os atuais assuntos sobre o mundo do entretenimento, além de algumas curiosidades da nossa querida e amada, não leve a mal, às vezes, instituição. Agora é hora da gente se divertir um pouquinho com um bloco de entretenimentos do Jornal do Borges. Com isso, você vai ficar sabendo as previsões de maio,
para a sua vida de acordo com o seu signo. Boa tarde, seja bem-vindo à sessão de entretenimento do Jornal do Borges. Aqui você encontra variados assuntos que te descontrairão pelos poucos minutos que ficaremos juntos. Começando pelas atualidades das telinhas. Bridgerton, WandaVision, Cobra Kai, The Mandalorian e O Gambito da Rainha são algumas das séries mais vistas do ano até o momento. Disponíveis nas diversas plataformas de streaming, todas prometem longas horas de diversão e já acumulam milhões e milhões de telespectadores. No Brasil, o assunto mais comentado nas redes sociais é, com certeza, a 21ª edição do Big Brother Brasil, que soma uma série de polêmicas desde a sua estreia em 5 de janeiro. Com recorde de rejeição e carreiras artísticas indo por água abaixo em poucos meses, a casa mais vigiada do Brasil traça um caminho atípico ao longo de sua transmissão. Para o cinema, consideravelmente limitada devido à pandemia do novo coronavírus, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas estuda a possibilidade de realizar a cerimônia do Oscar de forma presencial, diferente do que tivemos no ano com o Emmy e o Globo de Ouro. No Grammy, alvo de acusações de injustiça e discriminação, as clássicas estatuetas do Gramophone foram entregues a alguns dos grandes nomes da década, como Beyoncé, que venceu em 2 categorias distintas e se tornou a maior vencedora da premiação da história, Harry Styles, vencedor pela melhor performance pop, e a Lady Gaga e a Ariana Grande por melhor performance em grupo. No universo dos jogos e nas passarelas da moda, os impactos da pandemia revelam grandes mudanças de perspectiva. Por ora, lançamentos, eventos gamers e desfiles passam a assumir um papel virtual devido à inviabilidade de um cronograma presencial, um cenário que vem se tornando bastante comum como o novo normal com o qual estamos nos adaptando. Essas foram as principais atualizações sobre o universo de entretenimento popular. Agora, fique com o nosso próximo quadro. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde quem estiver assistindo. Sejam bem-vindos ao horóscopo do Jornal do Borges, onde você verá as previsões do mês de maio para todos os signos. Feliz aniversário para os taurinos. No mês de maio, você vai estar repleto de energias positivas e felicidade. No amor, você terá um caminho aberto e pode receber declarações, pedido de namoro ou casamento. Aproveite esse mês para se divertir e conhecer pessoas novas, mas procure se controlar e se preservar. Sua cor do mês é o branco. Para os geminianos, maio pode ser uma fase favorável para encontrar a pessoa dos seus sonhos. Pode até surgir um amor do passado ou você se apaixonará muito rapidamente. Procure expressar mais seus sentimentos e tenha mais amor próprio. É necessário ter paciência com trabalhos e estudos. Sua energia vai estar ativa e saúde equilibrada. Cuidado com as suas palavras e mantenha um distanciamento social. Sua cor do mês é laranja. Os cancerianos vão ter surpresas no mês de maio. Alguns encontros e contatos vão se agitar durante o mês e o seu amor próprio vai estar em alta. Amizades antigas podem voltar. Vão ter muita sorte na área financeira e respostas positivas no trabalho e estudos. Pode estar se recuperando de uma situação difícil, mas saiba que você está no caminho certo. Sua cor do mês é rosa. Os leoninos podem ter um grande acontecimento para maio. No amor, cuidado com brigas e tome cuidado. Se reserve neste mês e tenha atenção para a falsidade no campo da amizade. Não confie em qualquer pessoa. Na saúde, cuidado com a procrastinação e não durma muito tarde. Desligue o celular e cuidado com a insônia. Na família, esteja atento com manipulação. Preste atenção para tomar as decisões certas e esteja aberto para muitos aprendizados. Sua cor do mês é lilás. Os virginianos vão estar muito inspirados e criativos no mês de maio, com muitas ideias. Novidade e evolução no campo do amor e uma amizade pode te dar conselhos muito valiosos. Pode receber convite de namoro ou de casamento. Seu campo financeiro terá destaque. Cuidado com a saúde e com os estudos e pratique exercícios físicos. Sua cor do mês é vermelho. Para os librianos, o mês de maio marca evolução nos relacionamentos. É um momento de muita subida e amor próprio em dia. Você pode ter sonhos ou receber sinais do universo sobre pessoas do seu passado. Cuidado com a saúde e tome bastante água. Sua cor do mês é dourado. Os escorpianos vão ter muito crescimento e desenvolvimento espiritual no mês de maio. Podem receber algumas novidades. Tenha coragem e vontade de começar novos relacionamentos, pois sua atração vai estar em alta e você pode conhecer pessoas novas. Amizades antigas podem surgir para te contar coisas importantes. Vai ser necessário ter criatividade no trabalho e tome cuidado com a preguiça e procrastinação nos estudos. A sua área familiar vai estar equilibrada. Sua cor do mês é o verde. Para quem é de Sagitário, vai precisar de coragem e criatividade neste mês para estudar e trabalhar. Acredite no seu potencial.
No amor, tente conhecer pessoas novas. Pode ter evolução nos estudos e tome cuidado com o desânimo. Não se preocupe com situações complicadas na área da família, pois tudo passa. Prepare-se para um novo amor. Sua cor do mês é salmão. Para quem é de Capricórnio, saiba que você está plantando boas sementes e vai colher logo logo. Sua autoestima vai estar em alta e não tenha pressa. Pode haver muita movimentação e novidades no amor. Pode receber uma boa notícia através da amizade e vai precisar ter paciência no trabalho e nos estudos. Cuidado com o que você fala e preste atenção no que faz. Cuidado com fofocas. Sua cor do mês é amarelo. No amor, os aquarianos podem ter novidades e agitação. Se valorize mais e aprenda a perdoar. Sua intuição pode estar aguçada e vai ter facilidade nos estudos. Sua comunicação vai estar bem amorosa, aumentando a chance de encontrar um amor. As oportunidades de romance serão grandes. Sua cor do mês é índigo. Os piscianos no mês de maio podem usar sua inteligência para se destacar. Problemas no amor serão resolvidos, mas tome cuidado para não tomar decisões muito cedo. Muito trabalho e responsabilidades nos estudos. Cuidado para não desanimar. Nesse período, seu charme vai estar fora do normal, chamando muita atenção. Sua cor do mês é violeta. Boa tarde. Estamos apresentando o quadro de Verdadeiro ou Falso do Jornal do Borges. Aqui vamos comentar sobre as curiosidades do mundo e da ETESP e você de casa terá uma boa oportunidade para testar as suas capacidades de detetive. Então vamos lá, Dani, o que você trouxe pra gente? Boa tarde, Letícia. Bom, por que não começar com aquele lugar que mal conhecemos e já consideramos tanto? O lar da querida Praceta. A ETESP é um lugar que mora nos corações de muita gente que já passou por aqui. Mas será que você conhece mesmo a nossa escola? Para começar, a Semana da Primavera é um dos eventos mais esperados do ano ETESPiano. Então, é verdade que as pessoas só podem participar do festival se estiverem fantasiadas? Olha, a não ser que o Chiquinho te obrigue a sair por aí fantasiado de alguns personagens de Star Wars, The ETESP Friends. Não, a afirmação é falsa. E você não é obrigado a comparecer de fantasia, contanto que seja vontade para participar, comer e se divertir bastante. Uma coisa que ninguém nega ser verdadeira é que histórias não contam na ETESP, afinal são mais de 30 anos de lutas e glórias. Então, aqui vai. Em mais um dos corriqueiros dias do ano letivo, os alunos têm suas atividades interrompidas e a praceta cheia de viaturas da polícia. O motivo? Bom, animais teriam ficado presos nas árvores e precisaram ser retiradas com a ajuda de guindastes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E os alunos do terceiro ano são as grandes testemunhas da ocasião. Um dia normal para a Guarda Florestal de São Paulo, mas uma excelente história para ser repassada entre tespianos. Bom, agora uma notícia bastante assustadora. 9 alunos de administração são internados às pressas depois de avaliação diagnóstica de matemática com a professora Márcia X. Verdadeiro, falso e aí, Dani? Essa é falsa, é claro. Foram, na verdade, 13 alunos internados. Não é impossível de acontecer, mas que fique claro que essa é uma brincadeira dos nossos roteiristas, hein? Não saia por aí espalhando fake news. Nenhum aluno é ferido durante a sua trajetória na ETESP. Bom, pelo menos nenhum aluno é intencionalmente ferido. Mas, por falar em fake news, esse é o assunto mais comentado dos últimos anos. Afinal, com grandes avanços tecnológicos, vem grandes irresponsáveis. Então, sendo a arte de se prevenir das notícias falsas uma verdadeira virtude da era contemporânea, vamos mostrar algumas notícias bizarramente duvidosas para testar a sua habilidade em reconhecer um bom mentiroso. Homem consegue pegar iPhone em queda livre numa montanha-russa a 128 km por hora. E aí, Dani, esse herói existe mesmo? Acreditem se quiser, a notícia é verdadeira. Enquanto o super-homem está ocupado salvando o mundo, o jovem Samuel Kemp se encarrega de salvar o iPhone de um destino desastroso. Uma lenda que a gente só acredita vendo. Muito bem. Nossa próxima notícia parece também ser possível apenas em outro mundo. O urso invade casa, é perseguido e expulso por cãezinhos dos Estados Unidos. Outro mundo? Não, apenas os Estados Unidos. Na terra do tio Sam, os gatinhos pareciam ser mais poderosos que a guarda florestal. O meliante, o imenso urso, foi expulso de uma residência na qual adentrava com uma dupla agitada de cãezinhos. A rivalidade entre caninos e ursídeos durava desde agosto do ano passado, com o início da temporada de ursos do país. Apesar de intenso episódio, o invasor passa bem e não teve ferimentos graves. Pois é, parece que a cadeia alimentar não passa de teoria. Nossa próxima notícia pode confundir seu cérebro, mas a internet está aqui para isso mesmo. O cachorro chamado Gatilho dispara contra a própria dona. Irônico e verdadeiro. Ellie Carter, estadunidense de 24 anos, estava caçando uma ave aquática quando deixou sua arma calibre 12 no chão. E por um descuido, o Gatilho foi pressionado por ninguém mais ninguém menos que Gatilho, seu labrador de estimação. Ellie foi atingida no pé esquerdo e passa bem, e quem sabe tem aprendido a lição. Caçar é errado, e Gatilho, mais racional que seres racionais, teve que fazer jus ao seu nome. É, um dia da caça e o outro do caçador. A nossa próxima notícia envolve um assunto bastante atual e polêmico: tratamentos alternativos para a Covid-19. O
remédio homeopático cloronina é eficaz no tratamento contra o coronavírus. Verdadeiro ou falso? Essa aí estava fácil para a população brasileira que cansa de ouvir falar sobre tratamento preventivo contra o coronavírus. Apesar do nome parecido, o coronino sequer se trata de medicamento homeopático, quem dirá de um tratamento contra a Covid-19. Portanto, não há qualquer evidência de que tal prescrição realmente funcione. Infelizmente ainda não foi descoberto nenhum tratamento eficaz no combate à pandemia que vivemos, e infelizmente para nós também, parece que o nosso tempo está acabando. Se você conseguiu acertar a veracidade de todas as notícias, considere-se um aspirante a Sherlock e ajude no combate às fake news. Fique aqui para o restante do nosso jornal e a gente vê vocês na próxima. Até a próxima, pessoal! Infelizmente, terminamos com muita tristeza o nosso Jornal do Borges 2021. Foi uma experiência muito gratificante apresentar todos esses conteúdos do Brasil e do mundo com vocês e para vocês. E, claro, com a minha querida colega de trabalho, Gabriele. Olha, eu digo mesmo, Roberto, foi um prazer apresentar o Jornal do Borges ao lado de uma pessoa tão carismática quanto você. E caso vocês queiram ver e rever essa edição do Jornal do Borges, basta acessar o YouTube ou a plataforma Microsoft Stream. E assim ficamos por aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam e tenham uma belíssima tarde. Oi? Eu dei um tchauzinho pra câmera, será que é um problema? Aceitada a reforma do sítio pela Odebrecht e pela UAS. Tô sem ar! Boa tarde. Está começando com a... Não, está começando... Esse é o resultado principal. Boa tarde, seja bem-vindo a essa... Ô pai. Que saco. Apesar das tensões internas no Brasil. Eu tô gravando um negócio, senhor, passe no meio. Ué. Bom dia, Roberto. Bom dia, Gabriele. Bom dia, pessoal de casa. Ai, véi, que saco! Não dá. Não tenho capacidade. É como? Eu falo, não lata. Mano, não é possível. Com tudo. Ah, não dá, mano. Ah, não consigo, não é possível. Eu ia fazer enquanto ele galava, aí eu... Quando ele terminou de galar, eu ia falar. Vai. Pra ler. Tá, minha cara é de bosta. Calma, calma. Não aplauda. Não vai dar errado. Calma, calma. Acabou.